Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de número 2. Estamos aqui no módulo 3 falando da abordagem, né? E hoje nós vamos falar sobre a abordagem da família incestogênica. Primeira coisa que eu queria estar aqui colocando é que a família incestogênica, geralmente, ela não protege as suas crianças e nem os seus adolescentes diante da descoberta do abuso. Ela se coloca assim abertamente a favor do abusador, tá? Do agressor. Geralmente é assim, tá? A família incestogênica, ela tem uma tendência sim de se fechar e de acobertar, tá? Então isso é importante a gente já deixar pontuado aqui. E aí o profissional, ele tem que ter muita habilidade para lidar com essa família. E eu vou então aqui dar algumas dicas de como você deve proceder para lidar com essa família. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que você tem que observar, ser um observador, mais do que um falador, tá? Observe mais do que fale. Então, você tem que observar a reação dos membros da família frente à violência que ocorreu. Então, uma primeira coisa que você tem que fazer é perguntar o que é que eles pretendem fazer diante daquela situação para proteger aquela criança, aquele adolescente que sofreu abuso sexual. Não se apresse em dizer o que é que a família tem que fazer, tá? Você como assistente social, você como conselheiro tutelar, não se apresse em dizer o que é que a família tem que fazer. Pergunte primeiro para ela o que é que a família, o que é que vocês pretendem fazer. Isso vai ser interessante para você analisar, avaliar o grau de comprometimento dessa família, tá? No sentido de proteger a vítima. Observe qual a postura emocional deles em relação à vítima. Se eles consideram a vítima culpada ou não. Isso é muito importante, tá? Porque se eles consideram a vítima culpada, pode ser que essa família não tenha condição de proteger essa criança, esse adolescente. Se existem pontos positivos na relação entre os membros da família e a vítima. Eu me lembro uma vez, eu tive um caso que eu atendi, que ele era um oficial das Forças Armadas. Ele foi pego em flagrante com a filha, era uma adolescente, a menina. A menina tinha ido para o quartel e ele teve uma relação sexual com essa menina dentro do quartel, no refeitório. E na época, eles foram pegos em flagrantes. E aí, no caso, a gente foi acompanhar aquele caso e a mãe dela veio conversar comigo, né? E ela estava assim, indignada. E ela dizia assim para mim, a fulana, reportando a filha dela, aquilo é uma prostituta, aquilo não vale nada, ela que seduziu meu marido. E ela falou um monte de coisas ali sobre aquela adolescente. Então, o que é que eu tirei daquela conversa, né, que eu tive com aquela senhora? É que realmente a postura emocional dela em relação à filha estava muito comprometida, que ela considerava a filha culpada e que não tinha pontos positivos na relação dela com a filha. Então, deixar a filha, né, sob a guarda daquela mulher não ia funcionar, porque ela não ia ser uma figura protetora para a adolescente. Então, tudo isso, gente, tem que ser avaliado pela equipe que está acompanhando o caso. E aí entra no que eu falo. Nós precisamos avaliar se a família realmente é capaz de proteger a vítima do agressor, tá? E se não for capaz de proteger, essa criança, esse adolescente vai ter que ficar com uma outra família ampliada, e se não tiver família ampliada, vai ter que ser submetida, infelizmente, a uma medida de acolhimento, tá? E como é que eu sei que essa família é de risco leve, risco moderado ou risco grave?
Existem algumas dicas que eu vou dar aqui para que vocês avaliem se essa família importa num risco para a criança e o adolescente ou não. Então, uma família de risco leve, vamos lá. Essa família de risco leve, você observa que ela tem um bom relacionamento entre os membros. Ali, os membros daquela família se amam, se respeitam, isso é um ponto positivo. A família, ela reconhece que a agressão sexual é errado e eles têm meios efetivos de evitar reincidência. Então, se eles reconhecem que a agressão sexual é um erro e eles têm como evitar a reincidência, ou então essa família é de risco leve. E a família, você percebe nos diálogos que eles assumem a defesa da vítima. Então, nesses casos, onde tem um bom relacionamento com os membros, eles reconhecem a agressão sexual como algo errado e têm meios de evitar a reincidência e assumem a defesa da criança e do adolescente, a gente pode classificar essa família como de risco leve. Agora, quando a família ela possui um risco moderado, primeiro, quando nós temos apenas um único responsável pela criança, digamos que ela vive só com a mãe, o adolescente vive só com a mãe, ou só com o pai, ou só com o avô, e as condições dessa pessoa financeiras não são suficientes para sustentar essa criança e esse adolescente, tá? Essa pessoa e esse responsável depende do agressor financeiramente. Então, nós podemos botar essa família aí como um risco moderado. Não estou dizendo que precisa tirar a criança não, tá? E o adolescente não, mas suscita cuidados e acompanhamento. Também é de risco moderado quando a gente percebe que há histórico de abuso sexual com outros membros daquela família. Já aconteceu abuso sexual com outros membros. Então tem que ficar esperto no acompanhamento aí dessa família. E também quando a gente percebe pelos diálogos que a família não reconhece a agressão sexual como um risco. Não, aconteceu, mas não vai acontecendo de novo. Eles não dão a devida importância para o que aconteceu. Então, juntando esses fatores, a gente pode classificar essa família como de risco moderado. E quando é que essa família, ela representa um risco grave? Quando é que vai ser, a gente pode classificar num risco grave e aí sim, temos que pensar em não deixar a criança ou adolescente com aquela família, se pensar numa família ampliada, se não tiver responsável e família ampliada, se pensar até num serviço, sim, numa medida de proteção, como a do acolhimento, tá? Quando dentro dessa família existe um histórico de violência sexual crônica, várias pessoas abusadas, várias outras crianças abusadas, tá? Quando você percebe que aquelas pessoas, elas esboçam indiferença, sinais de rejeição, sinais de desprezo em relação à vítima, como eu falei do caso daquela senhora, né? Que essa menina é uma prostituta, foi ela que seduziu meu marido. Então, ela esboçou ali indiferença, rejeição, desprezo, tá? Então, isso é uma família de risco grave. O responsável pela criança é uma pessoa muito agressiva, tá? E que impede a rede de se aproximar da criança, do adolescente, de fazer o monitoramento. Então, isso é uma família de risco grave, tá certo? E para finalizar, vou aqui dar mais algumas dicas de como lidar com os membros da família incestogênica. Diante de um caso concreto, reserve o seu julgamento para você até que todos os fatos sejam avaliados. Não seja apressado, tá? Lembre-se que toda história tem duas versões. Às vezes a gente escuta a história da mãe e aí a gente já taxa o caso, diz que não, que realmente foi abuso e tudo mais.
E quando vai ouvir o pai, aí a história muda completamente de figura, ou vice-versa. Então, muito cuidado, reserve seu julgamento, não seja apressado, escute as duas versões, isso é muito importante, para você realmente fazer uma avaliação correta do caso. Outra dica que eu dou, e lembrando sempre, né, porque eu digo isso, porque a família incestogênica, principalmente o agressor, é muito manipulador, então é muito importante realmente ter essas duas versões. Caso você seja confrontado pela família, deixe muito claro que é obrigação legal notificar todos os casos suspeitos de violência, tá? Isso é bem importante. E explicar quais são os passos que deverão ser dados no decorrer do processo também, isso é muito importante. A família, ela chega assim muito angustiada, muito apreensiva, quer seja no conselho tutelar, quer seja no CREAS, quer seja no centro de defesa que está acompanhando o caso. Então, assim, eles ficam muito apreensivos, quer seja diante de um advogado. Então, é muito importante explicar quais são os passos que serão seguidos no processo de um abuso sexual intrafamiliar. E no seu relatório, quando você for fazer o relatório sobre essa interação com a família, é importante que você coloque no seu relatório exatamente as declarações que a família deu. Evite colocar no seu relatório as suas opiniões, tá? Se atenha a relatar o que a família disse. Não dê sua opinião. Eu acho, eu penso. Não. Você nem acha nem pensa. No relatório você vai colocar exatamente o que você escutou. Também é uma dica muito importante. Então, gente, nós vamos encerrar essa aula por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.